Graças a Deus, queridos. O pastor Eudes disse que eu sou novo, mas quando eu digo que tenho 3 filhos, ninguém acredita. Abra sua Bíblia, por favor, no texto proposto para a nossa reflexão nessa noite, Apocalipse capítulo 2. Eu vou me esforçar para me manter aqui, exatamente onde o microfone está. Versículo de número 7, irmãos, nós queremos refletir com a amada igreja de maneira temática no tema que foi proposto e que todos vocês conhecem e podem repetir no 3 para eu poder lembrar. 1, 2, 3. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez, brevemente. Pai, queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que a realidade da temática proposta para este aniversário possa ser real na vida da Tua igreja. Que a Tua palavra, Senhor, venha na manifestação do Teu Santo Espírito em cada coração, abrindo os olhos do nosso entendimento para nossa edificação, consolação, exortação, edificação segundo a Tua vontade. Dá-nos o devido temor, o devido respeito, a devida reverência, Pai, diante da Tua palavra. Fala conosco, nós imploramos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, de maneira muito geral, nós queremos pregar neste versículo, não de maneira exegética, expondo o teor do que seja essa passagem bíblica do capítulo 2, mas queremos falar sobre 2 coisas à luz desse versículo 7 que nós acabamos de ler. A primeira delas, que nós queremos falar para os irmãos, diz respeito à função que o Espírito Santo de Deus ocupa na vida de uma igreja. A segunda coisa sobre a qual nós queremos falar nesta noite diz respeito ao reconhecimento que nós, igreja, temos dessa função do Espírito Santo de Deus no meio de nós. E não somente no reconhecimento dessa função, mas de que maneira nós correspondemos a essa função do Espírito Santo, sendo nós verdadeira igreja do Senhor. Eu convido você a olhar para o texto proposto e de início pensar comigo na função que o Espírito Santo ocupa à luz da igreja, lendo mais uma vez o versículo 7, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. O texto diz exatamente assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que nós devemos pensar à luz desse texto é que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo a dizer à sua igreja. É por isso que está escrito que o Espírito Santo diz. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é aquele que se comunica, ele é aquele que se relaciona, ele é aquele que dialoga com a sua igreja em face da verdade proposta pelo Senhor. Olhamos para um Espírito que não é inerte, que não é parado, mas um Espírito que tem algo a dizer, e esse algo a dizer para a edificação e para crescimento na fé de uma igreja local. E não somente de uma única igreja local, e eu não sei se você reparou nesse detalhe comigo no texto, mas está escrito não somente que o Espírito diz a igreja no singular, mas que ele fala às igrejas no plural, no sentido de que cada mensagem específica do Espírito Santo de Deus para uma igreja tem uma aplicação abrangente a todas as igrejas e em especial também a nós que estamos ouvindo a santa palavra do Senhor nessa noite. Quando nós compreendemos isso, compreendemos que o Espírito Santo, ele age como um guia da sua igreja. É exatamente isso que está escrito nos evangelhos, lá em João capítulo 16, versículo 13, onde diz que ele nos guiará a toda a verdade. E nós precisamos compreender essa função do Espírito Santo em nos guiar por toda a verdade, em nos instruir em toda a verdade, cumprindo em nós a sua missão, se de fato nós somos verdadeira igreja do Senhor. Começamos então dizendo nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele age como guia da sua igreja, e é sobre isso que esse versículo também está falando. E na medida em que ele age como guia da sua igreja, ele age como guia da sua igreja, tendo como fundamento Cristo, a obra de Cristo, o caráter de Cristo, o ser de Cristo e a ação de Cristo. E se os irmãos puderem observar em cada carta escrita a cada igreja no livro de Apocalipse, os irmãos irão compreender essa exata verdade do que nós estamos falando.
entendendo que é papel do Espírito Santo testificar a Cristo, glorificar a Cristo, evidenciar a Cristo, e cada carta que é escrita de Cristo para uma igreja local ou para todas as igrejas da Ásia Menor, observem que essa carta inicia com uma revelação do caráter de Cristo e da obra de Cristo como fundamento de consolação e de exortação para a sua amada igreja. O Espírito Santo então e toda a sua obra é inteiramente coerente com a revelação de Cristo, e nós precisamos entender isso para entender também a essencialidade da nossa fé cristã. É que se nós tirarmos Cristo da nossa fé, não existe cristianismo algum. E daí toda a função do Espírito Santo de Deus não somente se fundamenta na palavra de Cristo, ou na palavra que é Cristo, mas na revelação do próprio ser de Cristo, do próprio caráter de Cristo, da própria bondade de Cristo, da própria missão de Cristo e da própria exortação que Cristo tem a fazer à sua igreja, mediante quem Ele é e quem nós somos agora, um povo chamado seu, escolhido seu, para dar continuidade a essa missão que é dele. Devemos compreender muito bem essa missão que o Espírito Santo de Deus exerce na vida da igreja e nos lembrar das palavras de Cristo quando Ele diz em João capítulo 15 que sem Ele nada podemos fazer. Se tem algo, irmãos, enquanto cristãos que nós não podemos esquecer é da pessoa de Cristo em nossas vidas. Devemos ocupar os nossos pensamentos com Cristo, nosso coração com Cristo, a nossa vida com Cristo e absorver a Cristo na máxima potencialidade que nos seja possível em caráter espiritual. Essa revelação então que o Espírito Santo faz de Cristo para cada igreja e também para essa igreja que nós acabamos de ler aqui, a igreja de Éfeso, ela tem por propósito fazer a igreja crescer e amadurecer e progredir no exercício da fé. Olhamos então que essa exortação do Espírito, à luz da revelação de Cristo, ela não somente consola a título de nos trazer esperança, mas ela nos consola a título de nos exortar e de mostrar qual é o verdadeiro lugar que nós, enquanto cristãos, devemos ocupar dentro desse grande propósito que Deus tem para as nossas vidas. Isso me faz lembrar do Salmo 23, quando diz que o teu cajado e a tua vara me consolam. E entendemos que às vezes as consolações de Deus não vêm somente para trazer-nos palavras de esperança, mas algumas vezes vêm também para a sua igreja para trazer-nos palavras de conserto. E é exatamente isso que nós vemos em cada uma das cartas que são escritas em Apocalipse às igrejas da Ásia Menor. A importância de nós compreendermos a função do Espírito que fala, que se comunica, que tem algo a dizer, é entendermos que enquanto igreja nós não fomos deixados órfãos ou entregues a nós mesmos ou às nossas próprias potencialidades para corrermos a carreira da fé que nos está proposta. Deus, ao nos ter dado uma missão, Ele não nos deixou entregues às nossas próprias forças, antes Ele nos deu o seu Santo Espírito como Consolador para nos auxiliar e para nos implementar e para nos acrescer em fé, a fim de nós podermos cumprir todo o propósito espiritual que Deus tem para nós. Olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e é exatamente essa a oração de Cristo aos seus discípulos, e que abarca também a cada um de nós, onde Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso para podermos entender que não fomos abandonados. Há um desafio que temos que cumprir. Há uma meta que temos que alcançar, há um alvo que temos que atingir. Não fomos deixados sozinhos, mas o próprio Cristo nos legou o seu Santo Espírito como Consolador, como força viva e vital da nossa vida espiritual, para que nós possamos ouvir a sua voz e cumprir o seu chamado dentro daquilo que Ele tem predisposto para cada um de nós. O amor de Cristo então nos lega o Espírito, e na medida em que o Cristo nos lega o Espírito, o texto que nós acabamos de ler está dizendo que o Espírito diz ou tem algo a dizer à sua amada igreja. E quando nós pensamos sobre aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à sua igreja, nós devemos pular para o segundo tópico dessa mensagem e avaliar sobre a maneira de nós podermos recepcionar ou não aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. A verdade, ou a segunda verdade evidente nesse texto é que
Não somente o Espírito Santo tem algo a dizer à sua igreja, mas é que para ouvir aquilo que ele tem a dizer à sua igreja, são necessários ouvidos que ouçam a sua voz. Faz-se necessário então, a título da nossa espiritualidade, ouvidos que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que é que o Senhor está dizendo isso? É porque existem aqueles que não têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Assim como também existem aqueles que, mesmo tendo ouvidos para ouvir a voz do Espírito, não querem ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer. E por isso é que o texto de Apocalipse, em cada carta que escreve a cada igreja, Cristo diz: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro caso daqueles que não têm ouvidos para ouvir a voz do Espírito ou a voz de Deus, poderia enquadrar aqueles que ainda não foram regenerados ou que ainda não nasceram de novo na fé. Mas poderíamos ainda dizer que aqueles que, mesmo tendo ouvidos espirituais e que se negam de certa maneira a ouvir a voz de Deus quando Deus lhes fala por meio da sua palavra, são aqueles crentes carnais que, mesmo regenerados, parece que obliteraram ou paralisaram no progresso da fé, ao qual são convidados para traçar os seus passos, cumprindo em sua vida toda a missão do Senhor. Quando nós pensamos sobre o primeiro grupo dos não regenerados, aqueles que não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, entendemos que a obra espiritual neles não é possível pela ausência dessas faculdades de ouvidos espirituais. A mensagem implícita desse versículo é que, dentre os recursos necessários para o crescimento de uma igreja na fé, são necessários ouvidos que ouçam. E ouvidos que ouçam espiritualmente, não há como progredir na fé, a menos que eu tenha esses ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a dizer à sua amada igreja. Quando Cristo fala, quem tem ouvidos, ouça, a mensagem implícita desse texto é que, dentro de uma comunidade local, de uma igreja, existem aqueles que têm ouvidos naturais, mas que não têm ouvidos espirituais para ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus, que é inteiramente coerente com a palavra inerrante, inefável e magnífica de Deus. E quando nós olhamos para essa triste verdade de entender que existem pessoas dentro de uma comunidade local destituídas, desprovidas, que carecem de ouvidos espirituais, essas pessoas se tornam impossibilitadas de ouvirem espiritualmente ou de ouvirem de uma maneira apropriada que as faça crescer e amadurecer na fé segundo a vontade do Senhor. Assim que Cristo, em Lucas 8,18, ele diz que esse tipo de pessoa que não tem ouvidos espirituais para ouvir, eles ouvem a palavra de Deus com os seus ouvidos naturais, mas a ouvem de maneira inapropriada. Então a santa palavra de Deus não tem uma eficácia espiritual em suas vidas, não lhes toca de maneira espiritual e por isso não gera também frutos espirituais em sua maneira de viver. Quando a palavra de Deus então ela é pregada para essas pessoas que não têm ouvidos espirituais para ouvir, há duas razões do porquê isso é feito: ou para juízo e condenação dessas pessoas que entendem a palavra de maneira natural, mas não colhem nenhum tipo de alimento e de nutrição espiritual, ou é Deus querendo curar a surdez dessas pessoas e criar nelas ouvidos espirituais a fim de que elas ouçam aquilo que o Espírito Santo tem a dizer, gerando nelas um verdadeiro nascer de novo, uma verdadeira regeneração, uma verdadeira mudança de vida para a glória de Deus. É exatamente essa a centralidade da parábola do semeador pregada por Cristo em Lucas capítulo 8, quando no final da parábola Cristo exorta aqueles que lhes ouvem e diz assim: portanto vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga lhe será tirado. As conclusões do que Cristo está querendo proporcionar por meio da sua mensagem para aquele público e também para nós, é que existem diferentes maneiras de se ouvir a palavra de Deus externamente. Ouvir a palavra de Deus externamente não nos torna crentes, não nos faz crentes de fato. Há uma única maneira
de colhermos os verdadeiros frutos da palavra de Deus quando pregada, ou quando lida, ou quando analisada. E a única maneira de colher os frutos da palavra de Deus é mediante uma verdadeira transformação em nosso interior, quando o Espírito Santo torna a terra do nosso coração em terra fértil. E essa terra fértil, nós poderíamos dizer que é a terra humus, ou a terra da humildade. Então está demonstrado a necessidade que o cristão tem em seu coração, desse toque do Espírito Santo, tornando propício a esse receber a palavra, a fim de que possa crescer na palavra, amadurecer na palavra, avançar na palavra, perseverar na palavra e atingir todo o alvo que a palavra de Deus propõe para cada um de nós como filhos de Deus. O que eu estou querendo dizer, amada igreja, é que se há alguém em nosso meio que ainda não tem ouvidos espirituais para ouvir, isso deve lhe mover a uma oração de súplica ao Espírito Santo de Deus para que destampe os seus ouvidos, a fim de que você possa, de maneira espiritual, ouvir a palavra de Deus e colher todo o fruto da palavra de Deus para a sua vida. Isso para não somente ouvirmos a palavra de Deus com os nossos ouvidos, mas para entendê-la com os nossos corações, porque esse é o propósito de Cristo. Foi isso que Cristo fez com os discípulos de Emaús, quando abriu-lhes o entendimento no coração de toda a palavra. Foi isso que Cristo fez com Lídia, diante da pregação de Paulo, abrindo-lhe o coração para entender de maneira espiritual a palavra de Deus. Somos carentes de que Deus abra as nossas faculdades e os nossos sentidos espirituais para podermos colher os verdadeiros frutos da sua palavra em nossas vidas, para sermos capazes de ouvir a sua voz. Quando Cristo diz: quem tem ouvidos ouça, observem que Ele não está se dirigindo àqueles que não têm ouvidos, mas Ele está definindo e especificando o seu público. São aqueles que têm ouvidos espirituais, os únicos capazes de ouvir a palavra de Deus de maneira apropriada e espiritual. Se nós então não encontramos em nós essas faculdades espirituais para crescermos na fé, devemos interceder a Deus para que Ele opere em nós este milagre. Está em foco, irmãos, por meio dessa passagem, a percepção, a captação, o entendimento das realidades espirituais da palavra de Deus como necessárias para o progresso da nossa fé. Se eu desejo progredir na fé, avançar enquanto igreja, eu preciso de ouvidos e eu preciso entender que esses ouvidos que ouçam não se compra na feira, não se compra no supermercado, mas é pura obra do Espírito Santo de Deus. Isso justifica a razão do porquê o mundo está inapto para receber a palavra de Deus. É porque o mundo não tem o Espírito. O mundo não vê o Espírito e nem mesmo pode conhecer o Espírito, como está escrito em João 14,16. Daí, por não terem o Espírito, estão escravos da sua própria condição pecaminosa e por consequência carregam e portam dentro de si uma voluntariedade pecaminosa em relação a toda a palavra do Senhor. Então o mundo está por aí a tampar os seus ouvidos, como está escrito em Mateus 13,15, para toda a palavra de Deus, preferindo as palavras dos homens, ao invés de se render e de sujeitar à palavra do Senhor. Assumem uma postura de retração interior a cada palavra, a cada mensagem proclamada, algumas vezes absorvendo-a de maneira natural, mas não colhendo dela os frutos espirituais. Ouvem a palavra externamente, mas parece não haver nenhum proveito internamente capaz de fazer neles terem verdadeiros frutos espirituais para a glória de Deus. Mas para o nosso consolo enquanto igreja, a palavra de Deus nos diz que nós temos o Espírito. E o Espírito que nos foi dado por amor de Cristo, por meio do Pai, por meio de Cristo, é o Espírito que fala. É o Espírito que não nos deixa sós em nossa caminhada. É o Espírito que não é inerte, mas um Espírito que dialoga, um Espírito que se revela, um Espírito que orienta,
um espírito que acalenta, um espírito que edifica, um espírito que fortifica, um espírito que prevalece, um espírito que nos guia, que nos enfervesce em toda a verdadeira espiritualidade para a glória de Deus. Assim é que está escrito que o Espírito diz que tem algo a falar, que tem algo a dizer, para nos colocar em um verdadeiro movimento santo, segundo a vontade do Senhor. O Espírito fala e precisamos de ouvidos que ouçam a sua voz. As conclusões espirituais disso é que a minha maneira de ouvir a palavra de Deus definirá a fertilidade ou a esterilidade da minha espiritualidade. E não somente a minha fertilidade ou a minha esterilidade, mas poderíamos aplicar isso a um público bem maior, como a igreja. A depender de como a igreja ouve a palavra de Deus, justifica-se a sua fertilidade espiritual ou a sua esterilidade espiritual. O que está implícito como mensagem nesse texto é que há um tipo de ouvir que é frutífero, aquele que nós fazemos na dependência do Espírito Santo, mas há um tipo de ouvir que é estéril, quando nós excluímos o Espírito Santo de todo o ouvir nosso da palavra do Senhor que está sendo pregada. Há um tipo de ouvir, irmãos, que santifica, quando nós nos achegamos humildemente ao Espírito e clamamos o seu auxílio em cada atividade espiritual que nos cabe. Mas há um outro tipo de ouvir que ensoberbece, quando nós só ouvimos a palavra de Deus para um crescimento teórico e intelectual, desprezando a presença, a pessoa, a ação do Espírito Santo de Deus como necessário em nossas vidas. O que está evidente nessa passagem é que há um tipo de ouvir que é natural, mas há um tipo de ouvir que é espiritual, e os verdadeiros filhos de Deus são convidados a ouvir espiritualmente aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Reconhecemos que tipo de ouvido temos ou de que maneira temos ouvido a palavra quando pensamos nos frutos da palavra que nos é pregada. Poderíamos concluir dizendo que sementes sem fruto atestam um coração árido. Quantas pessoas estão cheias de sementes na sua mente, cheias de sementes no seu coração, cheias de semente na sua boca, mas quando se procura os frutos da espiritualidade, não se vê fruto de espiritualidade alguma. É que de repente a terra do coração está precisando ser tocada, está precisando ser encharcada pela água do Espírito, está precisando ser envolvida pela ação do Espírito, para que as sementes daqui possam vir para aqui, criar raízes dentro de você e te fazer frutificar os verdadeiros frutos espirituais que Deus deseja de cada um de nós. E se nós achamos que os não cristãos estão em uma situação ruim, porque não dispõem de ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus, nós poderíamos ainda falar sobre o segundo grupo. Aqueles que mesmo tendo ouvidos espirituais para ouvir, muitas vezes se põem em uma condição de não quererem ouvir a palavra do Senhor quando lhes é pregada. Observe que mesmo na vida de nós cristãos é possível assumir uma postura errada e inadequada perante a palavra do Senhor. Se nós desprezamos a presença do Espírito Santo do Senhor de nossas vidas e a necessidade que temos dele, também não iremos ouvir a sua voz, pelo menos não como deveríamos ouvir. Lembremos-nos que por meio dessa passagem do versículo de número 7, Cristo está dirigindo a sua palavra a uma igreja, ou melhor, a algumas igrejas. Então observe que Cristo ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, guarda aí esse primeiro ponto. Quem tem ouvidos para ouvir, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa é ter recursos espirituais, outra coisa é utilizar os recursos espirituais apropriadamente. Quando a palavra de Deus está escrita assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, em outras palavras, usa os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus.
usa essa sensibilidade, essa capacidade, essa potencialidade espiritual em você implantada pela palavra, para dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem a dizer para a tua edificação. Um instrumento espiritual presente em tua vida, mediante a obra de Cristo e mediante a obra do Espírito, precisa ser exercitado de maneira espiritual para a glória de Deus. Em outras palavras, Cristo está dizendo: usem os ouvidos espirituais para ouvir de maneira espiritual aquilo que está sendo dito para a edificação da igreja. Isso porque existem tantos crentes que às vezes assumem uma postura de resistência em relação à pregação da palavra de Deus, ou de questionamentos em relação à pregação da palavra de Deus. Crentes que às vezes escolhem as porções da palavra que precisam seguir e obedecer, mas outras porções desconsideram, escolhendo aquilo que melhor lhe convém ou aquilo que melhor lhe satisfaz, quando na verdade temos sido chamados para vivermos toda a verdadeira palavra do Senhor. Quantas vezes nós atestamos presunção e irreverência de nossa parte quando não queremos nos sujeitar àquilo que está sendo pregado pela palavra, e utilizamos toda sorte de desculpas do porquê não obedecemos à palavra, falando a respeito da nossa fraqueza e da nossa carnalidade. Devemos entender que é na nossa fraqueza que a força de Deus em nós prevalece, e assim entendemos a suficiência de Cristo para vivermos em santificação para a sua glória. Algumas vezes nós queremos submeter a palavra de Deus ao nosso crivo, quando deveríamos nós nos submeter ao crivo da palavra. Algumas vezes queremos ser julgadores da palavra, mas temos tanta dificuldade de nos colocarmos em uma posição de sermos julgados por ela. Queremos conhecê-la, mas desprezamos o praticá-la. Queremos ouvi-la, mas muitas vezes não queremos aplicá-la. Erramos em nossa postura diante da palavra de Deus, mesmo sendo cristãos. E por isso o autor dos Hebreus, ele diz no capítulo 3, versículos 7 e 8: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Para nós podermos entender a necessidade que temos de reaver ou de rever o estado do nosso coração e as nossas faculdades espirituais em todo o contato que nós temos com a palavra do Senhor. Isso para nós podermos entender a necessidade contínua que temos do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas e de uma comunhão cultivada com Ele diariamente. É por isso que o apóstolo Paulo ora em Efésios capítulo 1, 18, para que os olhos do coração dos crentes de Éfeso pudessem ser abertos pelo Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem conhecer a esperança do seu chamamento e a riqueza da sua glória, da herança dos santos. Se nós queremos ser envoltos em vida espiritual, carecemos que o Espírito Santo desperte-nos em nossas faculdades espirituais, para que o nosso ouvir seja espiritual e frutífero para a glória do Senhor. Quando o autor está falando sobre essas coisas, sobre a postura que nós devemos assumir perante a palavra de Deus pregada, e uma postura de dependência e de humildade do Espírito Santo de Deus em cada contato nosso com a palavra, ele está sugerindo a seguinte pergunta, que será o ponto final da nossa mensagem. Ele está levantando a seguinte pergunta: como nós cristãos devemos corresponder à palavra de Deus? E para pensar sobre isso de maneira conclusiva, eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 até o versículo de número 25. Todos acharam? Olha o que está escrito aí. Portanto, eu estou lendo na versão NAA, tá? Eu estou vendo que está ali na
Revista Almeida, eu vou ler ali então. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. Circula essa palavra aí na sua Bíblia. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Observe que o fato descrito nessa passagem é que a palavra foi em nós implantada. A palavra foi em nós implantada. E uma vez tendo sido a palavra em nós implantada, quando nos perguntamos de que maneira devemos corresponder a essa palavra, o autor bíblico, o escritor bíblico está dizendo que devemos acolhê-la. É por isso que ele diz: acolhei a palavra. E quando ele nos manda que nós acolhamos a palavra, nós precisamos entender que acolher a palavra depende de que eu primeiro acolha o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, eu não terei como acolher palavra alguma. Então eu devo acolher a palavra na mesma proporção em que eu acolho o Espírito e desenvolvo um relacionamento de acolhimento com o Espírito e me permito eu mesmo ser acolhido por Ele em uma docilidade santa de me entregar à sua condução, aos seus impulsos e aos seus braços. Acolher significa manter um ambiente favorável para uma recepção espiritual da palavra e do Espírito Santo da palavra que já habita em nós e que já faz morada em nós desde o momento da nossa regeneração. Precisamos então entender que existem regras de hospitalidade espiritual para o nosso progresso da fé em relação ao Espírito e em relação à palavra. E talvez você se pergunte: mas como eu irei acolher a palavra? Então o texto parece utilizar-se de uma metáfora da hospitalidade para nós podermos entender isso. Quando nós, por exemplo, estamos para receber uma visita em nossa casa, mulheres aí que são mais preocupadas com a casa do que os homens, o que é que as mulheres fazem? Elas limpam a casa, elas ajeitam a casa, elas consertam a casa, elas põem a casa tudo em ordem, porque há uma visita importante para chegar. Observem que é exatamente isso que o texto está dizendo no versículo de número 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham. Em outras palavras, se eu desejo acolher o Espírito e a palavra de maneira devida e espiritual no meu coração, o que é que eu preciso? Limpar as minhas moradas. É preciso limpar o meu coração de toda a impureza interior e de toda a manifestação de maldade exterior, para que a palavra seja bem acolhida e bem recebida em minha maneira de viver. A palavra plantada, ela precisa encontrar uma boa morada e deve haver uma preparação das minhas moradas para cada contato que eu terei com a palavra, na dependência do Espírito Santo de Deus. E eu digo isso, irmãos, para que não pensemos que ouvir a palavra é uma atividade leviana que se possa fazer de qualquer maneira, ou de maneira apressada, ou sem preparação nenhuma. Devemos nos colocar diante da palavra de Deus, seja em nossas leituras individuais ou nos ambientes de culto coletivo, como o que nós estamos aqui, com inteiro respeito e com inteiro desejo de acolher a palavra no valor que ela possui. Devemos então nos preparar para cada contato com a palavra, para cada leitura da palavra, para cada encontro com a palavra, e não achar que a palavra
é mera palavra de homens, quando na verdade é palavra autoritativa do próprio Deus. Devemos então limpar o nosso coração, é isso que o texto está dizendo. Olha, livrem-se de toda impureza moral, limpem-se de toda maldade que prevalece. Então o profeta Oséias parece ratificar essa mesma mensagem no capítulo 10, versículo 12, quando ele diz assim: lavrem, cortem, rasguem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Se nós queremos viver um progresso de fé, um desenvolvimento da fé, é não somente preciso ouvidos para ouvir, mas usar esses ouvidos para acolher a palavra em seu devido valor. É necessário apreciar a sua chegada. É necessário se preparar para o encontro com a palavra, mesmo nas páginas da sua Bíblia. É necessário, irmãos, esse respeito, essa honra, esse encanto, esse amor, essa vontade, esse desejo pela palavra. Olhamos para as igrejas em nossos dias e devemos nos perguntar: onde está o temor e a reverência em relação à palavra? Algumas vezes chegamos no culto e mesmo na hora da palavra está crente saindo sem querer ouvir a palavra. Crentes que negligenciam a palavra, a leitura da palavra diária, não acolhem mais a palavra, acolhem qualquer outra coisa. Esquecem-se daquilo que está escrito: habite ricamente em vós Habitar não é morada, é aluguel. Habitar é ter uma permanência em nossas vidas. Precisamos acolher a palavra e lhe dar o seu devido respeito e o seu devido valor, na medida da nossa sujeição e humilhação ao Santo Espírito de Deus. Daí é que o profeta Isaías, em Isaías 66, 2, ele diz assim: mas eis para quem olharei. Você quer ser visto por Deus? Quer ou não? Olharei para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. De repente não temos mais tremido diante da palavra. De repente não temos mais respeitado mais como se deve a palavra. De repente não temos mais reverenciado de maneira solene a palavra. De maneira temos fechado os ouvidos para a palavra, pensado em ouvir outras vozes ao invés da palavra, de nos sujeitar a outros conselhos ao invés da palavra. Mas se nós queremos viver na dimensão do Espírito, acolham a palavra. Não podemos dispensar os cuidados com a palavra, não podemos diminuir o valor da palavra, não podemos subestimar a palavra, não podemos igualar a palavra de Deus à palavra de homens. Quantas vezes nós vamos nos encontrar com a palavra ou com o Espírito Santo por meio da palavra e mantemos dentro dos nossos corações aquilo que o desagrada? É como alguém, por exemplo, que sabe, de repente eu, que chegaria a esse encontro aqui nessa noite, e sei que o pastor Eudes não gosta de camisa azul, e de repente eu botar uma camisa azul, eu estou querendo o quê? Ofendê-lo? Mas quantas vezes nós fazemos exatamente isso em nosso encontro com o Espírito por meio da palavra? Nós trazemos algumas vezes para o nosso encontro com a palavra o perfume do nosso pecado, as vestes da nossa iniquidade, as nossas próprias injustiças, sem nenhuma pretensão de sermos lavados ou tratados. Nos tornamos muitas vezes fingidos e dissimulados, profanos em nossa relação com Deus e com a palavra. Trazemos para o nosso encontro com Ele, para os nossos momentos de oração, os nossos próprios pecados, sem um comprometimento de abandoná-los, ou de sermos tocados pela palavra, a fim de sermos lavados e sarados pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos com a palavra de maneira tão superficial, como que ela entrasse em um ouvido e saísse no outro, e nós não tomássemos nada em nossa vida da parte da palavra para ver conserto e progresso em nossa espiritualidade e santificação para a eternidade. Quantos irmãos não colhem mais em suas vidas o fruto da palavra em seus corações, porque os seus corações estão precisando ser limpos, ser arados, ser rompidos, serem rasgados.
pela ação do Espírito Santo de Deus, criando a consciência do pecado que se deve abandonar e criando o comprometimento santo que cada um devemos ter para viver a santidade que Deus requer. Devemos então nos preparar para ouvir a palavra. Ao chegar na igreja, dobrarmos os nossos joelhos e pedir: ó Deus, que o meu encontro com a palavra seja espiritual. E mesmo em minha casa, ao acordar, ao levantar, ao me ajoelhar e a ter o meu momento devocional, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, eu sei que ler a Tua palavra não é uma atividade natural, mas espiritual. Então eu imploro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor me dar a graça de viver os efeitos espirituais da Tua palavra em minha vida. Então, quando pensamos na maneira como devemos acolher a palavra de Deus, observe que o autor ele não diz que devemos acolhê-la com desprezo, com indiferença, com desvalor, com desonra, mas ele diz: acolhei a palavra com mansidão. Sabe o que é mansidão? É a sujeição do nosso coração à palavra. Ah, pastor, mas eu não acho que em nossos dias a palavra se aplique. Eu não acho que nesse caso a palavra se aplique. Eu não acho que nesse item a palavra se aplique. Irmãos, devemos ter mansidão em relação à palavra, humildade em relação à palavra, humilhação de nós mesmos em relação à palavra. E para poder encerrar com um teste que cada um de nós devemos fazer, pois eu acho que eu já ultrapassei o meu horário. O versículo 23 e 24 diz sobre o retrato do homem que acolhe a palavra devidamente e sobre o retrato do homem que não acolhe a palavra devidamente. Observe que o texto ele está dizendo assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Observe que o texto está dizendo que a palavra de Deus é como um espelho. Mas o homem natural que não tem ouvidos espirituais, quando se põe diante da palavra, tudo aquilo que ele contempla é o seu rosto. Observe que a Bíblia não está dizendo que ele contempla os seus pecados. Observe que a Bíblia não está dizendo que ele contempla as suas misérias. E não é que ele não tenha pecados e misérias. É que a Bíblia está dizendo que ele não contempla por causa da sua naturalidade, por causa da sua ausência de espiritualidade ou de faculdades espirituais para colher aquilo que o espelho tem a dizer a respeito dele. O problema não está no espelho da palavra. O problema está no espírito com que se põe diante desse espelho. Se eu me ponho diante do espelho com um olhar meramente natural, superficial e sem profundidade, sem querer ser prescrutado, então não colherei nenhum fruto, porque o espelho somente me mostrará aquilo que me é exterior, somente o meu rosto natural. Então o homem natural, ele se põe diante do espelho e tudo que ele vê é a si mesmo, a sua própria aparência, a sua própria externalidade. E quantos crentes às vezes estão satisfeitos meramente com a sua externalidade, meramente com o seu exterior, quando está podre o seu interior. Colocamos-nos algumas vezes como dentro da igreja somente em conta dos critérios daquilo que se pode ver. Mas Deus é que conhece o nosso ser. E a transformação que Ele quer operar em nós não é fora somente, mas internamente a fluir em externalidade espiritual para a glória de Deus. Não podemos olhar para a palavra e somente contemplar a externalidade, ou o nosso rosto natural, ou aquilo que está evidente ou à mostra. Mas devemos buscar nos colocar diante do espelho da palavra de maneira espiritual, querendo enxergar o estado do nosso coração. Então Tiago vai dizer que o homem natural se aproxima da palavra e ele logo se retira do espelho e não se lembra mais do que viu. Sabe por que ele não se lembra? É porque o espelho não mostrou para ele nada de que ele devesse de fato se preocupar. Quantas vezes a gente se coloca diante da palavra, colheu o quê? Colhi nada. Foi tocado em quê? Fui tocado em nada. Foi abençoado em quê no culto? Em nada. O que é que eu vou guardar de espiritual desse culto, de progresso para a minha vida? Nada. Domingo que vem pergunta qual foi a mensagem? Não lembro, não sei. Isso é uma maneira de ouvir natural.
Porque o crente espiritual, ele não se olha no espelho e logo se retira, esquecendo-se daquilo que viu. Mas ele recebe a palavra, ele acolhe a palavra, ele guarda a palavra, ele medita na palavra, ele rumina a palavra, ele mastiga a palavra, ele se nutre na palavra, se deleita na palavra, avança na palavra, progride na palavra, persevera na palavra, avança na palavra, resiste na palavra, batalha na palavra, corrige-se na palavra, consola-se na palavra, espera na palavra, almeja a palavra. Não podemos ser insensíveis espiritualmente à palavra, mas devemos acolhê-la e limpar o nosso coração para muito bem recebê-la. E uma vez estando em nós, o nosso campo está limpo para que ela cresça raízes e nos faça frutificar. Pastor, devemos ouvir a palavra? Devemos ouvir a palavra com o espírito espiritual correto. Devemos ouvir a palavra com a finalidade correta. Tem gente que ouve a palavra para criticar. Tem gente que ouve a palavra para apontar, tem gente que ouve a palavra para reclamar, tem gente que ouve a palavra somente para se crescer, para conhecer, para se ensoberbecer. Por qual motivo então devo ouvir a palavra? Eu devo ouvir a palavra para me santificar. Eu devo ouvir a palavra com o compromisso de crescer, de avançar, de melhorar, de me corrigir, de poder progredir e alcançar o estado da varonilidade perfeita a qual cada um de nós somos convidados. E a menos que eu me ponha diante da palavra com esse espírito, não haverá nenhum progresso de fé. Eu encerro dizendo que a nossa postura em relação à palavra define a nossa identidade. É isso que o segundo texto que vocês escolheram está a dizer. João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E Cristo está falando isso para os religiosos da sua época. Mas aqueles que são de Deus nessa noite, que possuem o Espírito Santo que fala com você, que te deu ouvidos espirituais para ouvir a partir de hoje. Se é que você já não fazia isso, acolha a palavra. Prepare-se para a palavra. Ponha-se diante da palavra de maneira diferente de todas as maneiras que você se pôs até hoje. Ponha-se limpando o seu coração, sabendo que é um encontro com o Espírito na palavra. Limpe o campo de poesia, retire os espinhos, as sujeiras, os lixos, as pedras. Clame a Ele para que o seu coração seja fértil, para que a sua vida seja frutífera. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Use os ouvidos e as faculdades espirituais. Cresçam em santidade de vida. Não parem, não se acomodem, avancem nessa luta contra o próprio pecado em vocês, mas não numa batalha que vocês vão de lutar pela própria força, mas na força do Espírito Santo de Deus, de que cada um de nós dependemos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. De que maneira você tem acolhido a palavra? Você tem ouvido a palavra com ouvidos espirituais? Ou será que você precisa nascer de novo? Ou será que Deus precisa lhe curar da sua surdez? Apresente-se em oração diante de Deus nesse momento, por favor. Diga ao Senhor: Pai, me perdoa pelas vezes que eu ouvi a sua palavra com tanto desprezo, com tão pouca atenção, dando tão pouco valor a ela, meu Deus. Me perdoa pelas vezes em que eu não valorizei a tua palavra ao ponto de acolhê-la como deveria, limpando o terreno do meu coração e a minha casa, para poder te recepcionar, Espírito Santo de Deus, em um momento de comunhão. Perdoe-me pelas vezes em que eu te abafei, Espírito. A tua voz ao falar comigo por meio da tua palavra, querendo me erguer, me levantar, me corrigir, me exortar. E eu mantive no meu coração áreas obscuras, onde não permiti o Senhor tocar, resistindo ao Senhor, quando deveria te entregar a minha vida por inteiro, em inteira nudez, para que o Senhor pudesse me contemplar, me ver, me reavaliar e me corrigir por completo. Pai, queremos assumir contigo o compromisso nessa noite, de nos posicionarmos de maneira diferente em relação à tua palavra, acolhendo o teu Espírito, em comunhão com o teu Espírito, abandonando o mal, o pecado, a maldade, a mentira, a impureza, a corrupção, a pornografia,
a leviandade, queremos abandonar o desrespeito, queremos nos colocar diante da Tua palavra com reverência, queremos tremer diante dela, temer diante dela, reconhecer a Sua autoridade, a Sua majestade, o Seu valor, o Seu poder, a Sua glória. Queremos, meu Deus, ser guiados e orientados verdadeiramente pela Tua palavra, que ela saia da nossa mente e mova a nossa vida, que sejamos verdadeiros praticantes dela, que esse seja o nosso comprometimento e nosso amor ao Senhor, mediante a obra que o Senhor fez por nós. Gera em nós, Senhor, desejo, gera na vida da Tua igreja desejo da palavra, mas não para ser intelectual, e sim para ser crente de verdade, santo na Tua presença, que acolhe, que pratica, que se empenha, que se envolve, que diligencia. E se a Tua palavra está a nos acusar de algum pecado que devemos abandonar, que não tampemos os nossos ouvidos, mas que venhamos nos sujeitar à Tua palavra. Oh Espírito de Deus, opera essa obra na vida da nossa igreja, da Tua igreja, desta igreja, da minha igreja. Ouvidos para ouvir, ouvidos que se usa para poder crescer em santidade de vida, em um verdadeiro progresso de fé, acolher a Tua palavra com mansidão, Senhor. Abençoa o Teu povo, desperta-os espiritualmente para que não durmam, para que não estejam insensíveis, para que cada encontro da palavra seja consertante, desconcertante para consertar, que cada encontro da palavra seja para tremer as estruturas, para abalar as estruturas, para fazer fofar a terra do coração e crescer mais as raízes, como é digno do cristão, gerando em cada um aqui presente a firmeza espiritual que convém aos verdadeiros filhos de Deus. Livra os Teus filhos da distração e opera neles, Deus, esse progresso de santificação para a Tua glória. É o que nós te imploramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Deus abençoe vocês, queridos.